financiamento de bancário. De uma forma ou de outra, o pequeno produtor acaba não perdendo nada, né? Não sai no prejuízo, não. É uma parceria bem... Exato, e é limitado a 2 hectares, ou no máximo 3 bem hectares. Bem familiar a agricultura, né? Então não entra, teoricamente o pinhão manso ele pode existir em áreas menos ricas da propriedade dele. Então ele consegue ainda fazer toda a outra agricultura que ele já faz de subsistência, arroz, o gado, o leite, e ter o pinhão manso como uma renda extra. Já no caso da soja, que é uma coisa, assim, é uma indústria mais profissionalizada, existem agricultores familiares, mas que não são o que a gente está imaginando como assentamentos, já são cooperativas de agricultores pequenos, eu não sei exatamente a área que isso configura, que tem a declaração de aptidão, né, do governo, e aí além de ter uma equipe técnica, que também fica full time com eles, nesse caso, como são só 4 meses, a gente tem a gente adianta todas as despesas de matéria-prima, insumos, e garante a compra final a preço de mercado, no caso do irrigado. E no caso do sequeiro, que é o da safra normal, ainda tem um adicional de R$1 por saca por ele ter esse título de aptidão. Na região norte, a gente precisa comprar 15% de toda a nossa matéria-prima oriunda de agricultura familiar, é um dos índices menores. A gente, pelos números que estão ocorrendo, a gente deve estar comprando quase 25%. A Biotins também ela tem convênios com várias universidades, né? Quais os objetivos desses convênios? Tem várias, a gente tem várias frentes diferentes. Primeiro, a gente tem um grande parceiro, que tem uma área grande de pinhão manso. O pinhão manso, ele não é o que se chama um cultivar. Ele é uma planta nativa ou não, isso aí é uma discussão já técnica, mas que não foi domesticada. Então, existem uma série de dúvidas sobre pragas e coisas desse tipo. Então, por exemplo, um dos nossos relacionamentos, um bastante importante, é com a Universidade Federal, lá em Gurupi, com o professor Eduardo Erasmo, que é um especialista em pragas. Então, ele tem os alunos dele, eles usam, a gente ajuda alguma coisa nas despesas especificamente, e eles também têm acesso pleno a essa cultura para estudar as pragas, os bichinhos, o que acontece, o que deixa de acontecer, tanto nas fazendas, em qualquer dos nossos parceiros, como também no campus deles. Uma segunda parte é, como é que a gente percebeu que ele se comporta diferentemente, de uma forma diferente, crescimento, coisas desse tipo, dependendo da área que se encontra no estado, dependendo do solo. Então a gente montou, aí sim são com muitas, talvez 50, 60, ou escola técnica local, ou uma pequena universidade, ou um núcleo da universidade. Então nós entramos com todas as despesas, esse campus entra com a pesquisa de 2 a 3 hectares para mapear o comportamento de pinhão manso no estado inteiro, para a gente saber onde é que vai ser interessante a gente fomentar. Acho que é interessante ter uma noção do tamanho do nosso problema. Nós somos hoje uma indústria de pequena para média em termos de capacidade, e eu tenho capacidade de produzir aqui, eu necessito, para a produção plena dessa indústria, 30 mil hectares a mais do que hoje já é produzido de soja no estado inteiro. E isso que é uma indústria pequena. Então percebe que matéria-prima realmente é um gargalo. Quer dizer, a gente aqui com cerca perto de 30 milhões de litros por ano, já é um volume que o estado não atende. Hoje a gente compra óleo do Brasil inteiro, então a gente tem que conseguir entender melhor alternativas. Para a soja são 400 litros por hectare, 450. O pinhão manso pode chegar a 6. Então, 6 mil quilos, na verdade, 2.500 quilos por litros de óleo por hectare. Então, a gente tem que achar essas alternativas. Então, o objetivo é esse, conhecer mais a cultura. Temos também alguns outros testes com gergelim, outros tipos de tentativas de achar matéria-prima local, que é o objetivo dessa pesquisa. A gente acabou não falando na parte das parcerias, tem uma outra que é super interessante nos impactos, desculpa até misturar a ordem das coisas. Fica à vontade.
Mas a gente tem a gente já tem hoje 2 grupos de pessoas, um coletando em Palmas e o outro coletando em Araguaína, óleo de cozinha que é jogado fora. Em vez de jogar, a gente faz biodiesel disso. Esse sim tem um impacto extremamente interessante, porque a Saneatins, eu não tenho esse número de cabeça, mas para cada litro que é despejado na água, eles gastam um mundo de dinheiro, que acho que vai tipo 3 mil litros são poluídos. Então eles têm que limpar todo esse óleo. Quer dizer, para vocês acaba sendo matéria-prima. Para nós é matéria-prima. Então, uma pequena empresa foi montada, eles fazem convênios com os hospitais e tal, a gente paga para eles, parte desse dinheiro deles tem que ir para essas instituições e aí eles também ganham o lucro deles. Então fica toda uma cadeia interessante. Nessa brincadeira a gente processa, não é muito pela indústria, mas acho que acaba sendo bastante se a gente pensar de tirar do esgoto, tipo 8 a 10 mil litros por mês em Palmas e Araguaína talvez 4 a 5 mil. E com a tendência que quanto mais gente entrar, em vez de jogar fora, ainda pode ganhar alguma coisinha, né, com esse óleo de cozinha reciclada. Então esse é um impacto, acho que interessante, que a indústria acho que vai mudar um pouco o modelo de produção e o conceito de reciclagem, né? Com certeza. E quando a gente fala em produção, normalmente, uma das primeiras coisas que vem à cabeça também é a questão tecnológica, né? Uhum. E a Biotins, ela tem vários diferenciais tecnológicos. A gente começa que a gente tem vários módulos de produção, ao invés de ser uma indústria grande. Isso tem vantagens e desvantagens. No nosso caso, eu acredito que só trouxe vantagens para a gente poder dominar essa tecnologia sem um investimento tão importante. E a gente acabou de triplicar essa fábrica, porque a gente sentiu, bom, sabemos o que está acontecendo, sabemos como o mercado funciona, sabemos que podemos garantir uma qualidade. Até recebemos um e-mail do nada de um centro de pesquisa que queria saber o que a gente fazia, porque a gente sempre mantinha uma qualidade que, na minha opinião, é obrigação, mas por que a gente conseguia? E isso vem, é até curioso, porque a nossa fábrica é austríaca, os módulos são austríacos, construído na Eslováquia, e eu tive a sensação, eles são muito parrudos, as imagens vão mostrar, ela trabalha com alta compressão, tem vários diferenciais, e a gente não emite resíduo, a gente só tem, a única coisa que sai é água com um pouco de sabão, que inclusive a gente pode retirar e usar para lavar os carros, lavar o pátio, coisas desse tipo. Então, esse lado é muito importante. Não temos caldeiraria, quer dizer, então não queimo nada, só uso só de energia elétrica e um pouco de água, muito pouca água no processo. E as perdas muito pequenas. Então, nesse sentido é extremamente interessante. E a vantagem de ser modular, eu posso desligar uma, posso funcionar 2 ou posso funcionar 3 a qualquer momento. Eduardo, diante de tudo isso que você nos disse, dá para ver que a indústria do biodiesel é uma indústria que está em expansão, né? Quais são as metas da Biotins? Então, bom, o programa do biodiesel brasileiro, ele teve uma resposta extremamente ágil e rápida do empresariado. Ele tinha como meta atingir esse 5% de mistura em 2014, e isso foi atingido ano passado. E também, hoje, a capacidade instalada industrial, ou seja, volume possível de ser produzido de biodiesel no país, ele hoje é muito superior à demanda que é totalmente regulamentada e regulada pela Petrobras, a ANP. Então, a nossa estratégia hoje, a gente já fez a expansão para um tamanho que eu considero interessante, na capacidade de biodiesel, é integrar com uma extratora e fomentar mais agricultura dentro do estado para a gente manter esse diferencial de estar na região norte e de estar no estado com capacidade agrícola extremamente interessante, população capacitada, muita infraestrutura. Eduardo, então, muito obrigado por nos receber aqui na Biotins e muito sucesso nessa empreitada praticamente ecológica, né, da empresa. Bom, eu agradeço vocês terem vindo aqui e escutado a gente um pouco. Interessante, não é? Portanto, você que tem um restaurante, uma lanchonete, bar ou participa de uma cooperativa pode incrementar os seus ganhos com o óleo de cozinha usado e que normalmente é descartado.
ligue para o Disque Coleta no 3026 4162. Além de ser um dinheirinho extra, você estará ajudando o meio ambiente. E no próximo bloco você vai saber mais sobre tributação empresarial, este bicho de 7 cabeças que assusta e muitas vezes confunde os gestores. E ainda hoje desvendaremos alguns segredinhos da organização de eventos. Não saia daí, Empresas S.A. volta já já.